Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Parábolas de hoje. Muito obrigado a vocês que têm mandado mensagens, vocês que têm se inscrito. E se você ainda não se inscreveu, está visitando agora pela primeira vez, pode aí se inscrever para nos dar uma força nesse trabalho, nesse projeto. Antes de tudo, eu quero apresentar para vocês o tema do nosso canal. Nosso canal, embora eu fui obreiro da Universal e vou falar basicamente da Universal e também de outras igrejas neopentecostais, eu não estou aqui para fazer o que se chama de denúncia por aí. Eu estou aqui para trazer um outro ponto de vista. Eu não defendo a instituição, eu não acho que a instituição é pura, santa e verdadeira, mas eu também não considero que a instituição seja um antro de pecados e prostituições espirituais, como é apresentado por ex-pastores e ex-bispos que ganharam fama no YouTube com seus canais que eles chamam de denúncia. Os últimos assuntos têm sido, por exemplo, a morte do irmão do apóstolo Valdemiro Santiago, que morreu por Covid-19. E vocês percebem que o preconceito com essas pessoas que são decepcionadas, essas pessoas que são desligadas da fé, esse preconceito ele é tão enraizado que elas não percebem que estão fazendo da vida humana uma empatia baseada naquilo que eles acreditam que é verdade ou mentira. Por exemplo, morreu o irmão do apóstolo Valdemiro Santiago, que era bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus. E os comentários que surgem na internet, inclusive nos canais de denúncias, quais são? Olha, mas ele não estava vendendo feijões mágicos, feijões que curavam, ele prometeu a cura, era R$1.000, e por que não curou o irmão? Tempos atrás, alguns dias atrás, o missionário R.R. Soares foi internado com Covid e surgiram também muitos comentários preconceituosos. Aliás, a Folha de São Paulo fez pelo menos 2 matérias que traziam à tona problemas internos da instituição Igreja Internacional da Graça de Deus, levando em consideração ou não levando em consideração a dor que a família e os membros simpatizantes do missionário estavam passando naquele momento de angústia em que ele se encontravam internados, trazendo problemas que não tinham absolutamente nada a ver com o tema da matéria, que era o fato dele estar internado por Covid-19. Então nós temos visto no Brasil hoje uma polarização política que se transferiu para a religião também, ou para as questões espirituais. Mas o que nos assusta principalmente é ver ex-bispos, ex-pastores, ex-membros, ex-obreiros que começam a se rebelar contra aquilo que outrora eles acreditavam. E aí fica a minha pergunta, e eu gostaria que você participasse conosco desse vídeo, respondendo, fazendo suas perguntas, mandando suas mensagens, dizendo o seguinte, falando o seguinte: se você acredita ou não que existe possessão demoníaca, que uma pessoa pode estar possuída por um demônio e alguém pode orar, colocando as mãos sobre ela e expulsar aquele demônio. Só para lembrar, esse trabalho foi popularizado no Brasil em meados dos anos 70 pela Igreja Universal, que trouxe isso para o rádio e para a televisão. Mas esse era um trabalho que já era feito há muito tempo atrás por algumas igrejas pentecostais, inclusive a igreja Deus é Amor, do finado, saudoso, missionário Davi Miranda, muito respeitado no meio dos evangélicos. Ele já fazia esse trabalho de impor as mãos às pessoas manifestarem com o demônio e ele fazia a expulsão desses demônios. Além da cura milagrosa, que também era praticado em várias igrejas pentecostais. Eu estou falando aqui da Deus é Amor, que é uma igreja muito conhecida e centenária, muita gente conhece. Então, não é uma exclusividade da Igreja Universal e dessas igrejas neopentecostais. A diferença é que essas igrejas, iniciando pela Universal, trouxe isso para o rádio e para a televisão. Por essa razão, no início dos anos 80, 90, a Igreja Universal deu um boom, explodiu no Brasil e também para o mundo, fazendo também com que a Igreja Internacional da Graça, que veio logo em seguida, tivesse o mesmo desfecho, o mesmo sucesso com as pessoas. E por quê? Porque as pessoas viam uma autoridade sobremaneira dos pastores, dos obreiros, de orar com a mão imposta na cabeça de alguém que estivesse possessa com demônio e essas pessoas fossem curadas, fossem libertas. Isso, logicamente, desencadeou uma série de pessoas a querer fazer a mesma coisa, querer ser obreiro. Quantas pessoas no início dos anos 80 queriam, olha, eu quero ser obreiro, eu quero ter essa autoridade. E a pessoa orava, se consagrava, fugia do pecado, fazia da sua vida um santuário. E Deus, ele dava a graça dele sobre a vida da pessoa e ela, logicamente, orava porque os demônios estão aí, eles existem. Eles existem ou não? Aí é que tá, eu quero que você me responda. Se você, ex-pastor, ex-bispo, ex-obreiro, que fica aí mandando relatos para fomentando esses canais de denúncia, dizendo o que se passa lá nas instituições, você deixou de acreditar em tudo isso? Hoje não existe mais, aquilo ali é tudo encenação? Aquilo ali é tudo pessoas que são pagas pela igreja para manifestar com demônio? É isso mesmo que acontece? Então você vai ter que fazer isso. Você primeiro tem que provar isso aí. Segundo, você tem que dizer que isso aí também era uma realidade no início dos anos 50, 60, 70, com as igrejas pentecostais que já faziam esse trabalho. Quer dizer, a pessoa, quando ela se desvia da fé, quando ela se desvia de Cristo, ela consegue deixar de enxergar valores que outrora ela enxergava. Ela consegue deixar de ver ou de visualizar aquilo que outrora ela visualizava simplesmente porque ela está discordando do sistema. Eu costumo dizer aqui, vou dizer sempre,
Você que me assiste, de repente vem aqui me criticar, dizer que eu sou advogado da Universal. Não, não sou advogado da Universal. Eu apenas não sou ingrato. Eu conheci o Evangelho na Igreja Universal. Eu sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus, Novo Tempo, aqui no Pernambuco. Essa igreja ela só tem aqui em Pernambuco, não tem fora daqui. É uma igreja pentecostal que faz um trabalho muito bom, um trabalho social, entrega de cestas básicas, construção de casas de pessoas que necessitam, sobretudo as pessoas menos favorecidas que moram nas periferias. Nós fazemos um trabalho social. Aliás, a igreja no Brasil e no mundo também, ela tem esse papel não só espiritual, como também social, de recuperar o drogado, de recuperar o viciado, a prostituta, as pessoas que não tinham valor para a sociedade, elas passam a ter quando elas aceitam o Evangelho de Cristo e se deixam transformar por eles. Mas muitas dessas pessoas, elas chegam na igreja possessas de demônios, inclusive na Assembleia de Deus, onde eu faço parte. E a gente faz oração por imposição de mãos. Ninguém paga nada para ninguém. As pessoas manifestam com demônios, nós expulsamos os demônios da vida dessas pessoas. E elas outrora, enquanto estavam com suas vidas escravizadas, tinham sua visão tapada. Quando elas abrem sua visão, elas passam a viver a vontade de Deus, se tornam obreiras da casa do Senhor, dirigentes de círculo de oração, de comissão, enfim. E isso, pelo que parece, esses denunciantes, eles parecem que não acreditam mais nisso. Eles vêm aqui, olha gente, Deus abençoe vocês e tal. Ok, vocês acreditam em qual Deus? Um Deus que não liberta mais ninguém? Um Deus que não transforma mais a vida da pessoa que vive uma vida completamente destruída? Vocês não acreditam mais nisso? Gente, estão banalizando a fé, banalizando o Evangelho. E eles dizem aqui, não, mas o Bispo Macedo tem banco, o Bispo Macedo... Olha, se o Bispo Macedo estiver fazendo mau uso do dinheiro das ofertas, porque isso é um assunto que não me cabe. É um assunto que não me cabe, é um assunto que cabe a ele e cabe a Deus. Ele vai prestar conta no dia do juízo final. E não sou eu que vou pagar por ele, vai ser ele. As pessoas que fazem parte da Universal e são dizimistas, fiéis, elas não estão perdendo nada com isso não, porque elas estão sendo fiel a Deus e não ao bispo. Assim como se você não concorda com o dízimo, você pode procurar uma igreja que não prega o dízimo. Tem igrejas evangélicas por aí que dizem que hoje você não precisa mais dar o dízimo. Eu vou discordar dessa pregação? Eu posso discordar, mas eu tenho que respeitar. Se você não quer dar uma oferta alçada, de acordo com aquilo que seu coração lhe manda fazer, não faça. Agora, se você está dentro do sistema religioso, de qualquer igreja que seja, porque o sistema religioso nada mais é do que uma organização que é administrada por homens que são falhos. E se nós formos para a Bíblia, vamos falar do acampamento de Abraão. Abraão tinha um povo que seguiu ele quando ele saiu de Harã e quando ele seguiu para a terra onde Deus mostrou para ele. Abraão teve diversos problemas, inclusive na sua peregrinação, ele chegou no Egito e mentiu para o faraó dizendo que sua esposa na verdade era sua irmã. E muito embora ela fosse sua meia-irmã, mas ele omitiu a verdade e isso foi obviamente uma mentira, porque ele falou aquilo para se livrar de uma possível tentativa de assassinato, ou por um possível assassinato que o rei certamente mandaria fazer para tomar sua esposa. E Deus, mesmo assim, ele cuidou de Abraão por ele saber que ele fez aquilo por medo, por uma falha humana, por um momento em que ele não deveria ter feito, ele fez. Mas Deus sabia da sinceridade do coração de Abraão e que ele era sujeito a erro como nós somos, como os líderes religiosos são. Então, será que hoje, só porque você saiu da igreja, quer seja ela universal, mundial, sei lá o quê, você agora não acredita mais que existem demônios que dominam a vida de uma pessoa? Não. Não existe mais demônios, então? A pessoa agora ela não pode mais ser curada. O Valdemiro, ele não vendeu feijão mágico. O Valdemiro, ele estava fazendo uma campanha, que é uma campanha muito mal vista, inclusive eu particularmente não concordo, quero deixar claro, mas eu não posso ser infiel à verdade. Ele não disse, olha, vou vender aqui um feijão mágico, primeiro que evangélico não usa essa palavra mágica, isso é uma palavra pejorativa, proferida pela grande mídia, para poder incriminar o evangelho. E nós, enquanto evangélicos, temos que defender a nossa bandeira, temos que defender aquilo que nós sabemos que está injusto. Eu não concordo com a campanha da semente, ele falou de uma semente, você vai comprar, uma campanha que simboliza a sua fé, etc. E que muitas pessoas estavam dando testemunho, que depois que adquiriram aquela semente, fizeram uma oferta, foram curadas inclusive de Covid. Gente, tem tantas pessoas, foram mais de 20 milhões de pessoas recuperadas de Covid no Brasil. Muitas pessoas tomaram medicamentos, a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina, entre outros, que a equipe, a turma da lacração é contra, os cientistas de plantão, que não passavam nem na prova de ciência na quinta série, dizem que não foi comprovado e que não pode, mas essas mesmas pessoas trabalham pela liberação de todas as drogas, não querem uma liberação de um remédio, que já existe há muitos anos, e já é usado em tratamento precoce de vírus em alguns anos, para verme em alguns anos. Eles não querem a liberação desse remédio, mas são a favor da liberação de drogas, são a favor de aborto. Então, assim, você não pode levar em consideração pessoas que têm esse tipo de pensamento. Mas essas pessoas se incorporam desses relatos para simplesmente dizer, olha, pessoas que estariam endemoniadas, né? Mas ninguém sabe.
Ou seja, para eles não existem mais demônios, não existem mais pessoas que podem incorporar com demônio, ou a instituição como um todo não existe mais homens de Deus lá dentro. Porque você pode até dizer assim, olha, o Bispo Macedo não é um homem de Deus, né? Ele se corrompeu e se desviou. Tudo bem. Se Saul se corrompeu e Deus tirou ele do trono e colocou outro, o Bispo Macedo pode acontecer isso também, como o Valdemiro, com qualquer outro líder, pode acontecer. Mas quer dizer que por conta que o líder se corrompeu, não existe mais pessoas fiéis no ministério, levando a sério a obra de Deus, pregando aquilo que aprenderam, que leram, que estudaram e que estão passando para as pessoas. Aquelas pessoas que chegam na igreja com sua vida destruída e que dão seus testemunhos são mentirosas também. Então assim, essa banalização da vida humana simplesmente porque a pessoa professa uma fé, ela é ridícula e ela é inaceitável. E eu gostaria de pedir para vocês que nos acompanham aqui nesse canal que fizessem seus comentários. Você acredita que existe a possessão maligna, que uma pessoa pode estar possuída por um demônio? Você acredita que isso existe, que a cura divina, ela existe? Ou não? O poder de Deus, ele ficou limitado lá no Antigo Testamento, ou depois que Jesus ressuscitou, acabou? Eu queria que você desse a sua opinião. E gostaria, obviamente, de que você desse a sua opinião sincera. Se for positiva, se for negativa, não tem problema. Mas que nós venhamos enxergar. Se você faz parte de uma instituição como a Igreja Universal, por exemplo, que é tão falada por esses ex-pastores e bispos que alegam, olha, eu vivi lá dentro e eu sei de tudo. Tudo bem. Eu não estou aqui criticando você pelo fato de você discordar. Eu estou criticando você, e aí eu vou criticar a vida inteira, desde o primeiro vídeo desse canal. Quem quiser pode entrar aí na nossa playlist e você vai ver. É o fato de vocês estarem atormentando a alma das pessoas que ainda não estão com a fé embasada e sustentada, criando e trazendo escândalos. E a Bíblia diz, ai daqueles pelo qual vem o escândalo. E Jesus ainda disse que ai daquele que fizer um desses meus pequeninos tropeçar. Melhor seria que amarrassem uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançassem ao mar. É melhor para vocês. Então assim, essa conversinha mole de que está abrindo os olhos para que as pessoas não sejam mais enganadas, isso é tudo mentira. Não é verdade. Isso aí, primeiro, é um meio de vida, que é justo, é honesto, mas o que não é honesto é o caráter com que é trazido isso. E nós, obviamente, precisamos combater. Volto a dizer, não sou da Igreja Universal, não estou defendendo a instituição, tem muita coisa que eu discordo. No próximo vídeo, inclusive, eu vou trazer para vocês uma série de coisas que existem na Igreja Universal e que eu não concordo, exatamente para vocês, advogado não, vocês que dizem que eu sou advogado da Universal, que estão de plantão aí. Eu agradeço a vocês pela participação aqui no canal, mas eu vou trazer aqui uma série de coisas que existem na Igreja Universal e que eu discordo sempre, desde que eu estava lá. Por essas razões, foi que eu resolvi sair. Mas aí, como eu disse no início do vídeo, eu não sou ingrato. Eu conheci o Evangelho na Igreja Universal. Eu me batizei nas águas. Eu fui batizado com o Espírito Santo no momento da minha pureza, quando eu ainda era adolescente. Eu tinha 16 anos de idade. E eu não posso esquecer disso. Se existe erro na igreja, que existem muitos, eu não posso deixar que esses erros venham me fazer se tornar uma pessoa amarga e ingrata, tá bom? No próximo vídeo eu vou tratar sobre isso. Então, vocês que gostaram desse conteúdo podem compartilhar. Eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal. Eu vou deixar para vocês aqui o meu Instagram. Tem muitas pessoas me perguntando, olha, qual é o seu Instagram, qual é o seu WhatsApp. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, vou deixar também o meu WhatsApp e vocês podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, pode falar comigo, tem muitas pessoas que já estão falando, eu fico até surpreso. Para mim é sempre uma novidade, mas estamos aqui à disposição, tá bom? Quer seja para vocês falarem a favor, quer seja para vocês falarem contra. Se inscrevam no canal, deixem seu like e até a próxima. Um grande abraço para vocês.